Oi, fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo ótimo, obrigado por perguntar. Bom, tô nesse vídeo de hoje aqui, depois de um bom tempo sumido. Bom, a placa do vídeo de hoje é nada mais, nada menos, deixa eu tirar desse plástico aqui, uma 2060 Super, modelo Made in China, da Veneda. O que acontece com essa placa? Essa placa ela está apresentando artefatos. Só que qual que é a parte mais legal disso aqui? Essa placa foi enviada por um rapaz que acompanha os vídeos aqui. Essa placa veio lá do Maranhão para mim. O rapaz se disponibilizou a mandar com o fio do meu trabalho. E agora estou aqui gravando o vídeo sobre esta plaquinha. Eu já abri ela, fiz todo o orçamento, passei para o cliente, ele autorizou e agora estou aqui onde eu vou mostrar tudo que será feito nessa placa. E provavelmente ele deve estar assistindo. Então, se você estiver assistindo, eu esqueci de perguntar para ele se eu posso estar falando o nome dele. Então, mas você sabe quem você é. Obrigado pela confiança. E se você também tem outra plaquinha, você não precisa ser necessariamente da região de Goiás, que é aqui onde eu moro, e quiser estar mandando, tem o link aqui na descrição do formulário. Pode estar respondendo lá. Ou entre em contato comigo lá na plataforma vizinha. Qualquer uma das duas que eu tenho. Tá tudo aí na descrição. Partiu que eu quero mostrar pra vocês como é que foi a análise dessa placa. Bom, tá aí a plaquinha. Essa placa, de acordo com o cliente, ela foi usada, se eu não me engano, 8 meses só. Foi usada pouquíssimo tempo. E aí ela começou a apresentar artefatos. Eu vou até testar no sistema pra mostrar pra vocês quais são os artefatos que ela dá. São artefatos até que pequenos. E uma característica dela, deixa eu colocar ela aqui. Ela provavelmente no transporte, claro, quando tava vindo lá da China, ela tomou uma pancada aqui, ó. Tá vendo aqui? O backplate dela tá entortado. Então, ela tomou uma pancada aqui, inclusive, de acordo com o cliente, arrancou esse capacitorzinho ali, ó. Esses dois capacitores de tântalo, como vocês podem ver, foram ressoldados. Então, porque foi arrancado. O próprio cliente soldou novos, eu só ressoldei eles, só que não resolveu o defeito. Deixa eu montar aqui na minha bancada de testes. Deixa eu montar na minha bancadinha de testes aqui. E conectar o cabozão HDMI aqui. Deixa eu mostrar pra vocês qual que é o sintoma dela. A placa liga, tira os coolers, tudo perfeito. Deixa eu tirar, sai daqui. Você vem pra cá, coquinha gelada de cada dia. Aí, a princípio tá perfeito, ó, não tem nenhum artefato, tudo bonitinho. O negócio começa a ficar tenso quando ela inicia e instala os drivers. Daqui a pouquinho vocês já vão ver como é que o bagulho vai ficar. Ai, dali, já deu já. E travou. É isso aí, destravou. Mas é isso, à medida que você vai usando, se eu não me engano, ela tá dando até código 43. Então você nem consegue usar a placa, ela tá toda zoadinha, coitada. Ela iniciou, deixa eu ver se ela instalou os drivers. Mas vocês já viram quais são os sintomas. Acho que ela deve estar com código 43. Quer ver? Realmente é. Códigozão 43. É isso. Vou tentar rodar um Mets em Mods aqui. Porque essa plaquinha deu um certo trabalho para mim conseguir identificar qual que era o banco de memória que estava com defeito. Eu tive que estressar essa placa no Mets e no Mods até ela reconhecer qual que é o banco que estava ruim. Eu vou tentar rodar ele aqui agora e eu já volto com vocês assim que tiver aparecido na tela, porque com certeza vai demorar. Bom, tô aí no Mets e no Mods, de cada dia nos dai hoje. Bom, como vocês podem ver, é uma versão bem mais completinha do Mets e Mods. Tem aqui a versão da 30, 40, 20, 10, 16 e assim vai por diante. Esse softwarezinho deu um trabalhinho de achar ele, confesso pra vocês. Antes que você me pergunte, não, eu não posso repassar ele. Mesmo que eu acho muito difícil, mas pode ser que a Nvidia não goste de eu, que moro aqui em Santa Helena de Goiás, no fim do mundo, esteja utilizando um software vazado dela. Então sim, ela pode me processar. Repetindo, acho muito difícil, mas eu não vou correr esse risco. Mas falar pra vocês, tá bem de boa de achar aí na internet. Você com 15 minutinhos de pesquisa aí, você consegue achar. Você vai gastar um pouquinho mais de 15 minutos para conseguir montar ele e instalar. Mas vai lá, eu confio no seu potencial. Bom,
Vamos lá, tem todos aqui, todos os testes que você pode estar fazendo na sua plaquinha. O teste que eu fiz nela foi esse aqui, ó. Teste Mods 178. Na verdade, vamos ver se agora ela já vai reconhecer qual que é o banco que tá ruim de primeira. Eu vou rodar o teste de Mads com 100 megabytes de memória. Então, partiu. Vamos aqui, ó. Como vocês podem ver, já tá meio zoadinho aqui. Não era pra estar assim. É um teste que usa 100 megabytes de memória. Então, é um teste lento. Então, eu volto com vocês daqui a pouquinho. Tá? Aguenta um pouquinho aí. Terminou o testezão aqui. Agora eu vou rodar aqui o Ver Report Mads, que ele vai mostrar quais são os bancos que apitaram erro. Olha só, de primeiro, ele tá dando erros no banco D0. Aqui, ó, ele tá dando erros de leitura, de escrita, não sei. Até hoje eu não decorei, não sei ler inglês, eu sou burro, tá? Banco D0. Vamos abrir a plaquinha que eu quero mostrar pra vocês uma parte curiosa dessa placa. Bom, tá aí a plaquinha. O banco D0 que tá apitando o erro é este banco aqui, ó. Então, esse banco, o que que acontece? Se vocês pararem para analisar, os capacitores que forem arrancados tá bem aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Inclusive tem até um trincadinho na bobina aqui no cantinho. E se vocês pararem para ver, a pancada no backplate foi bem aqui, ó. Tá do ladinho. Então, provavelmente, o que pode ter acontecido? Ela sofreu essa pancada e deve ter dado alguma solda fria nessa memória. Por via das dúvidas, eu sinceramente não sei se eu tirar as duas e faço um rebalem das duas. Eu tô pensando nessa possibilidade. Mas enfim, é nessa aqui. Só que o que me preocupa com essa placa? Se vocês olharem aqui no canto, vocês podem ver que ali tem um baita trincado no chip. Olha aqui, ó. Bem no cantinho. Aqui nesse canto também tem alguns trincados, se vocês olharem. Então, assim, eu já vi muita placa de vídeo e PCH com trincado funcionando. Mas, assim, eram componentes bem mais simples do que uma 2060. Então, eu não sei se esse chip não deve estar morto. Mas eu falei pro cliente que eu poderia tentar mesmo assim. Só vou saber se o chip tá bom ou ruim se eu arrumar primeiro o problema das memórias. Então, o que eu vou estar fazendo? Vou estar tirando essa memória, fazendo o rebale, soldar novamente. Continua apresentando erro no Mads. Eu vou pegar uma memória que tá boa. Por exemplo, essa aqui, que é o banco A1. Vou mandar para cá. Vamos ver se ele vai continuar apitando erro no mesmo banco. Se ele continuar apitando erro no mesmo banco, já era. Placa de vídeo morreu. É o chip gráfico, não tem o que fazer. Não compensa nem fazer pedido de uma memória nova, se acontecer isso. Mas, basicamente é isso que eu tinha para fazer falar para vocês. Vou fazer o rebalinho dessa memória, então eu vou usar uma ferramenta um pouquinho diferente. Vocês já viram ela aqui no perfil, mas ela sofreu upgrades. Deixa eu pegar ela ali e deixa eu terminar de desmontar essa plaquinha. Olha só quem temos aqui e quem sofreu upgrades. Sim, antes que alguém fale nos comentários, eu mostrei a churrasqueira melhorada no último vídeo do reparo da RX 580. Se você não viu, vai lá ver. Só que o reparo da RX 580 demorou tanto tempo que ao mesmo tempo que eu tava esperando uma das memórias chegar, eu tava fazendo o reparo da 2060. Então por isso que deu esse mini conflito. A nossa grande churrasqueira DGA, como vocês podem ver, ela tá um pouco diferente. O que eu fiz basicamente? Coloquei um gabinete, daqueles slim, aqui embaixo, onde ficou todos os componentes escondidos. A controladora, na verdade deixa eu abrir, né? É mais fácil. Deixa eu puxar ela aqui. Vem cá. Não se acanhe. Olha lá. Todos os componentes. Basicamente, ela é alimentada. Essa tomadinha aqui ficou responsável pela resistência. Essa tomada pela controladora e os demais componentes. Que eu coloquei além do que vocês já tinham visto. Essa fonte aqui no canto, que é aquela fonte Slim que eu tinha, ela é responsável por alimentar um LED que é conectado aqui, ó, esse LEDzinho. Aqui, eu conecto aqui e ela alimenta esse LED. E ela alimenta também aquele coolerzinho lá no canto e esse cooler aqui no teto. E basicamente é isso.
eu tô projetando mais algumas coisinhas, alguns upgrades para ela, que essa fontezinha também vai alimentar. Mas por enquanto é só isso. Então o que eu pretendo estar fazendo aqui? Eu vou estar usando a churrasqueira como pré-aquecedor. A última placa que eu tentei fazer esse serviço, eu tentei tirar só com o soprador e não funcionou muito bem. Eu amarelei muito a placa. A memória também sofreu muito estresse, muito calor. Então dessa vez eu vou usar a churrasqueira para tentar amenizar um pouquinho. Usar menos calor possível, para não danificar a memória e nem a plaquinha, nem amarelar a plaquinha. Então, basicamente é isso que eu vou estar fazendo. Vou estar isolando tudo aqui ao redor, coisas que eu não quero que pegue tanto calor. E já vou começar o procedimento. Bom, aqui só para vocês verem, eu coloquei fluxo aqui na memória. Eu isolei todo o restante aqui em volta. Precisava desse tanto de papel? Não precisava. Tô isolando porque eu quero garantir. Bom, já está alimentado aqui a resistência. Só que aí é o seguinte, a resistência, a alimentação entra aqui, o neutro, ele vai passar direto para cá. O neutro já está vindo direto. A fase, ela passa pelo relé. Se o relé não estiver ativado, a fase não passa em diante. Por isso que a resistência não esquenta antes da controladora estiver ligada. A controladora só liga se eu colocar este cabo aqui, ó. E aí todo o restante liga. A controladora, a fonte e os coolers. Como vocês podem ver, já está fazendo barulho. Deixa eu pegar aqui. Eu vou abaixar isso aqui para 290. Eu acho... Claro que a gente teria... Claro que a gente teria um erro. Que erro que é esse, meu amigo? Deixa eu pesquisar o datasheet dessa controladora. Pronto, consertei aqui. As polaridades do termopar e da entrada da controladora estava invertida, por isso que ela estava dando aquele erro. Agora ela já está aí funcionando perfeitamente de novo. Essas controladoras dão uma dor de cabeça, mas tá aí, ó. Vou deixar, tá em 290 graus. Vou deixar esquentar aqui, tá esquentando bonitinho. Eu esqueci de pegar o meu termômetro. Vou pegar ele aqui, que aí eu tenho uma base melhor de que temperatura tá a placa e quanto que eu posso começar a entrar com o soprador. Então vamos esperar aqui. Já tá chegando em 290. Então deixa eu posicionar a câmera ali, que agora eu vou precisar das duas mãos. Rapaziada, então, o que acontece? Eu já tô aqui há um bom tempinho já, acho que vocês viram no take anterior. O que acontece? Eu resolvi fazer o rebaling dessa memória, só que eu esqueci do simples fato que eu não tenho um rebaling, ou eu não tenho o extension dessa memória, porque pra quem não tá ligado, essa memória aqui, cada memória, né, tem um extension, que é o molde, pra você colocar as esferinhas. Vamos, pega aqui. Minha pinça tá uma merda. Que é basicamente isso aqui, ó. É uma chapinha que vem com um molde de todas as esferas. Esse aqui é da memória do DR5, de RX 580, GTX 950, 1050. É esse molde aqui, esse stencil. E esse aqui, essa memória, no caso é da DR6. Eu não tenho o stencil dessa memória. E eu, como sou muito ansioso, né? Resolvi pegar e fazer. Olhei e pensei, dá pra fazer na mão, é de boa. A linha esfera por esfera. Vai lá, trouxa. Faz a linha esfera por esfera pra você ver. Mas tá aí, ó.
Eu tô estreando meu microscópio, que deu uma boa força nesse serviço aqui. Porque ver isso aqui no olho é foda, velho. Cadê? Coloca aqui. Olha aí, dali. Tudo soldado, bonitinho. Agora eu vou trazer minha churrasqueira de volta pra cá e fazer a solda do chip na placa de vídeo. Eu tenho que limpar a placa de vídeo ali ainda, porque ela tá suja. Tem que deixar ela zeradinha. Partiu. Bom, como vocês puderam ver, soldou a memória. Ai, ainda tá quente essa placa. Tá lá, soldou bonitinho. Vou esperar a placa dar uma esfriada. Vou dar uma limpada nela. E vou testar pra ver se ela vai... Se vai sumir os artefatos. O que ela vai fazer. Espero que suma. Espero que dê certo. Mas é isso aí. Vamos aguardar. Enquanto isso, a churrasqueirona tá esfriando ali. Pega. Olha lá. No 12. Vamos esperar esfriar a plaquinha. Rapaziada, infelizmente não foi dessa vez. Eu montei a plaquinha aqui bem mais ou menos, sem backplate, só com pasta térmica da GPU. E olha aí, erro no mesmo banco. Até aumentou a quantidade de erro. E durante o teste, aumentou a quantidade de artefato. O que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar pegando, eu vou pedir o stencil dessa memória, porque eu não vou fazer esse rebalem à mão de novo, nem a pau. É muito complicado. Se eu fizer isso mais uma vez, eu fico louco. Pode internar que eu vou ficar maluco. Então eu vou pedir o stencil. Vou aguardar chegar. Eu vou pegar a memória D1, que tá boa, como vocês podem ver. E vou mandar pro banco D0. E eu quero ver se os erros vão continuar. Bom, fazendo uma pequena pausa, porque entre o último trecho que vocês viram e o próximo que vocês vão ver, teve alguns acontecimentos bem importantes para esse reparo. Eu resolvi fazer o pedido do stencil aqui no Brasil mesmo. Eu consegui achar um no Mercado Livre, eu pedi. GDDR6, tudo certo. E pra quem não tá ligado, o stencil funciona da seguinte forma. Ele vem com o formato do componente que você quer soldar. No meu caso era a memória GDDR6, ele vem naquele formato. E com os buraquinhos no formato de cada esfera. Cada esfera tem uma medida. Por exemplo, GDDR6, se eu não me engano, é 0,40 milímetros. Então, o buraco que vem no stencil tem que ser do tamanho que caiba uma esfera de 0,4 milímetros. De uma forma que a esfera entre no buraco e não saia. Essa é a intenção e a função de um molde, né? De um stencil. Mas esse stencil que eu fiz pedido aqui do Brasil, quando chegou que eu fui fazer o rebalem da memória, eu reparei que ele estava um pouco estranho. Só que mesmo assim eu resolvi fazer. Eu tentei fazer o rebalem da memória. Resumindo, o stencil veio na medida errada. Os buracos estavam numa medida menor. De uma forma que a esfera entrava no buraco, só que ela entalava na metade do caminho. Ou seja, a esfera soldava no chip, mas a esfera não chegava a atravessar o stencil. Ou ela soldava no chip e ficava travado no stencil. Quando eu puxei o stencil para tirar, porque eu não tinha percebido isso, acabou danificando a memória. Resumindo, acabei que eu tive que pedir uma memória nova de qualquer forma. E aí eu pedi um stencil novo do AliExpress e aí veio certo. Não recomendo comprar stencil aqui no Brasil. Eu já pedi um para PCH H61 e também não prestou. Ele também veio todo torto, coitado, todo errado. Então não recomendo comprar. Se você precisar fazer pedido de um, explica pro seu cliente e pede do AliExpress, porque você vai poupar dor de cabeça. Aí uma coisa que eu já tava esquecendo de falar também. Eu tive todo esse problema, toda essa dor de cabeça quando eu tava fazendo o seguinte procedimento. Eu tirei a memória do banco D1 e eu ia soldar ela no banco D0. E aí eu tive todo esse problema com o stencil ruim, que eu acabei matando uma das memórias. Tive que fazer o pedido de uma nova. E a memória do banco D1 que eu tinha tirado, eu fiz o rebalem dela usando em esferas menores. Na verdade, eu conferi aqui. Memória GDDR6 usa esferas de pontos 0,45 milímetros. Eu fiz o rebalem usando uma esfera de 0,40. Na teoria, não teria nenhum problema. Mas mais tarde no vídeo eu vou mencionar e eu refiz o rebalem dela, usando a esfera certa dessa vez. E aí, meu povo, bom pra vocês agora foi
praticamente 1 segundo de corte, mas para mim foi quase 1 mês, onde eu tive que fazer o pedido da memória dessa placa de vídeo, que para quem não... Claro que vocês vão lembrar, né? Vocês estão no mesmo vídeo. Mas é a 2060 que deu problema na memória lá, que teve toda aquela confusão, que me mandaram um stencil errado, fui fazer o rebalinho da memória, acabou que eu danifiquei a memória da placa de vídeo e tive que pedir uma nova. Bom, tá, eu pedi, tá aqui na mão. Vou estar fazendo a soldagem dela aqui agora e torcer para essa plaquinha voltar a funcionar. Então é isso. Partiu. Vou isolar ela com fita laminada. Não vou estar usando a churrasqueira, como vocês podem ver. Eu vou estar usando minha estação mesmo. E é isso. Partiu. Vambora. Pronto. Limpinho. Vamos pegar aqui a memória. Cadê? Aqui. Tá, a mão a memória. Deixa eu ver. Tá, já veio rebalada. Tá aqui. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aí. Já veio com as esferas. Sei lá, eu tô achando essas esferas um pouco estranhas dessa memória, sinceramente. Eu vou fazer o rebalem dessa memória. Vamos evitar dor de cabeça? Bora. Vou fazer o rebalem dessa memória aqui rapidão. E eu já volto com vocês. Vou pausar a gravação aqui. Porque eu basicamente vou limpar esse chip e vou colocar as esferas novas aqui. Mano, agora eu tirei a prova. Realmente o problema não fui eu no último rebalem da memória. O stencil que eu tinha pedido realmente veio com problema, porque agora eu fiz o rebalem. Agora eu fiz o rebalem certo, usando as esferas de 0,45 mm com o stencil que eu pedi da China. E realmente foi muito tranquilo de fazer o rebalem. Tá aí, ó. A memória também, com as esferinhas que eu coloquei, a solda ficou muito mais bonita. Ficou uma solda mais brilhante do que antes. Ela tava uma solda muito opaca. Umas esferas maior que as outras. Tava bem esquisita. Aí agora sim, eu tô confiante para soldar essa memória. Então, deixa eu pegar aqui. Nessa hora aqui, eu pelo menos não tenho dó de colocar fluxo. Coloco bastante fluxo mesmo. Pronto. Alinhado. Perfeito, perfeito. Não ficou, mas era esse alta linha. Na hora que começa a soldar. Parece que ficou bem soldado. Vou esperar a placa esfriar para poder estar testando. Ver agora se os artefatos irão sumir. Bom, rapaziada, minha bancada já tá toda montada aqui. Vamos fazer primeiro o teste do Mats e Mods para ver. Já montei toda a placa de vídeo, porque eu tenho que dar vídeo na placa, ela vai esquentar, tem que estressar também. Vai esquentar um pouquinho o chip, então eu preciso do dissipador. Lembrando que essa placa já estava dando imagem, só que ela travava ao iniciar o sistema. E ela acusava erro em um banco de memória, no D0. Então, beleza. Bora ver. Pelo menos não mudou o defeito. Continua dando vídeo sem artefato. Deixa eu colocar aqui. NVIDIA RTX Série 20. Ele vai carregar aqui. Dale. Beleza, vamos colocar aqui e vamos rodar o teste Mats com 10 megabytes. Tá? Esse aí é o testezão de memória, beleza. Só que aí ele dava um fail no final. Eu não lembro se ele chegava a dar artefato nessa parte, eu acho que não. Mas vamos ver aqui. Deu um pass. Ele passou.
Beleza? Deixa eu colocar aqui. Ver Report Mets. Que ele vai falar qual que foi o resultado. Ora, ora, rapaziada. Olha só o que temos. Não é que sumiu os erros? Olha só. Todos os bancos estão acusando que estão funcionando perfeitamente. Ora, ora. Então, de acordo com isso aqui, a placa está funcionando. Claro, eu vou dar boot no Windows para poder testar a placa melhor. Mas é isso. Agora eu vou montar. Eu tô com outra, por enquanto, né, na verdade, eu tô com outra bancada de teste, que é uma A520. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui, eu tô com essa plaquinha aqui, que é uma A520 para teste. Aí eu inicio o sistema nela. E aí vou colocar essa placa de vídeo para rodar vários testes. Heavy Benchmark, Formark, OCCT e por aí vai. Lembrando também, essa placa tá com chip gráfico trincado. Então, só dessa placa tá dando imagem e não ter dado nenhum erro no teste de memória, já é um grande passo. Então é isso, basicamente. Vou deixar a placa em teste e eu volto para dar o retorno para vocês daqui às 2 semanas, que essa placa vai ficar em teste aqui. Então, é isso. Espero que funcione. Pelo amor de Deus, nunca te pedi nada. Então é isso, meu povo. Essa parte final do vídeo eu vou narrar, porque infelizmente eu esqueci de gravar essa parte final. Mas, como vocês podem ver, esse vídeo que tá passando aí é o vídeo que eu encaminhei diretamente pro cliente, quando a placa já estava pronta, toda limpa, tudo zerado. Ela funcionou, passou 2 semanas em teste aqui, não apresentou nenhum defeito, por incrível que pareça, mesmo com o chip gráfico trincado. E já mandei de volta pro cliente. Então, quando eu gravei o vídeo, eu não cheguei a mencionar o nome dele, mas eu tô passando aqui para agradecer ao Mike, que é o rapaz que me mandou essa placa. Muito obrigado pela confiança, por ter mandado esta plaquinha. Muito obrigado pela confiança e pela preferência. Eu fico muito feliz em saber que o canal tá atingindo bastante gente ultimamente. O canal tá crescendo bastante e tá atingindo pessoas que se interessam no meu trabalho, porque esse é o foco do perfil. Primeiramente, hobby, porque eu gosto de fazer os vídeos, e segundamente, divulgar o meu trabalho que eu tanto gosto. Para ver mais pessoas que têm interesse em fazer algum tipo de serviço comigo, entre em contato comigo pelo link aqui na descrição ou por algum perfil que a gente pode estar conversando e negociando. Para quem chegou até aqui, muito obrigado.